Eu saio da amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu creio que tudo que foi falado aqui em cima, Deus já falou conosco. Tudo que foi falado é Deus falando e Deus confirmando aquilo que nós precisamos ouvir. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: tem muitos que dizem assim, eu vou para a igreja para ouvir Deus falar, mas às vezes a gente não é aquilo que nós queremos, nós queremos que Deus fale conosco, mas nós queremos que Deus nos fale. Quer dizer, aquilo que nós queremos, mas assim que Deus quer que nós possamos ouvir. E Deus, eu creio que Deus, nesta noite, pela sua misericórdia, Ele tem uma palavra para os irmãos. Eu estava analisando, irmão, uma coisa muito importante. Aqui foi falado, foi hinos maravilhosos, foi palavras maravilhosas. Eu quero dizer para os irmãos, quando Deus escolheu você, Ele escolheu você para ser cidadão do céu aqui na terra. É difícil, irmão, é difícil ser cidadão do céu na terra? É. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus resgatou Israel lá do Egito, o povo estava vivendo 400 anos no costume dos egípcios. Era idolatria, era um monte de coisa errada, e Deus criando aquele povo. Quando Deus falou para Moisés, você agora vai lá tirar meu povo, que eu quero levar esse povo para uma outro lugar, Canaã, para que esse povo possa aprender de mim, entender quem eu sou e viver segundo os meus mandamentos. Eu vou tirar um povo de lá, vou colocar na terra de Canaã para ser um povo do céu vivendo na terra, para que o meu nome seja glorificado e todas as nações da terra possam entender que eu sou Deus. E é o que nós estamos fazendo, irmão, aqui na terra. Nós somos cidadãos do céu vivendo na terra. Jesus disse que resgatou a igreja das trevas e trouxe para a luz, para que nós possamos viver o céu aqui na terra. Não é fácil, porque nós temos a nossa carne, que é um tremendo de um adversário, nós temos Satanás, que está sempre colocando as suas bolotas diante da gente, e nós temos que ter percepção de quem está falando ao nosso coração para a gente fazer ou deixar de fazer. Quando Jesus desceu, nós podemos entender que não foi um homem da terra, mas foi um homem do céu que desceu aqui na terra. Um homem que veio como, quer dizer, Jesus como homem, ele deixou a sua glória, despojou da sua glória, e ele veio ser igual a nós, um homem, o Deus conosco. E quando ele foi ao batismo de João Batista, que recebeu o batismo, e João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se ouviu uma voz dizendo, quando o Espírito descendo em forma de pomba e pousando sobre ele, Jesus. E ouviu-se uma voz dizendo, esse é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E depois, quando Jesus foi para o deserto, para ser tentado 40 dias e 40 noites, tem dois evangelhos de Mateus e de Marcos, diz que Jesus foi para o deserto e depois de 40 dias foi tentado. Mas outro, Lucas ou João, diz que ele foi tentado 40 dias e 40 noites. E quando ele passou pelo teste da provação, ele veio e entrou na sinagoga, e já havia recrutado os seus discípulos, escolhido para estar com ele 12 homens. Ele entrou na sinagoga e pegou o livro, o pergaminho, e abriu do profeta Isaías e leu. E o Espírito, Isaías 61:1, e o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, e me ungiu, deu autoridade, capacidade, poder para curar, abrir os olhos do cego, dar voz aos mudos, libertar os cativos e oprimidos do diabo, apregoar o ano da salvação. Tudo isso Jesus fez. Mas o mais importante, irmão, o mais importante é que Jesus, quando escolheu 12 homens para estar com ele, Jesus queria colocar no coração desses 12 homens o caráter santo, o caráter
dele, Jesus. Às vezes eu falo para as pessoas, quando Lampião escolheu os homens para segui-lo, os homens que seguiam Lampião tinham que obedecer a doutrina de Lampião, ser aquilo que o Lampião passasse. Quando Jesus escolheu esses 12 homens, ele queria implantar naqueles homens atitudes do céu aqui na terra. Vivendo, era para ter aqueles homens, apesar de uma natureza difícil, como nós temos uma natureza, são pessoas que vivem a vida inteira, como eu vivi 37 anos no mundo, fazendo o que o mundo me oferecia. E depois, quando o Senhor me tirou das trevas e fez com que eu viesse para a luz, andar à luz, Ele colocou o Espírito de Deus na nossa vida, como foi falado aqui. Jesus estava falando para os seus discípulos, ora, é o vinho novo que precisa ser colocado no odre novo. Precisa ser transformado, precisa ser mudado para que o Evangelho possa entrar dentro de vocês e vocês, a partir de agora, quando eu for elevado para o céu, vocês vão continuar aqui na terra fazendo a obra que eu estou fazendo, resgatando vida. E eu quero trazer uma mensagem para os irmãos aqui. Uma mensagem muito importante, irmão. Eu estive batalhando a semana toda dizendo, Deus, mas é essa mensagem mesmo, Senhor? Mas essa mensagem, Senhor, mas é esta mesmo. Dormia e acordava no outro dia de manhã com desânimo. Eu falei, mas Senhor, aí vinha aquela palavra, é esta mesmo. Aí eu passava a noite falando com Deus, é esta mesmo, é esta. Quando chegava de manhã eu estava dizendo, mas será que é esta mesmo, senhor? O senhor quer que eu leve para a igreja? Foi uma batalha, irmão, porque eu creio que é esta palavra que Deus quer para nós nesta noite. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor quer moldar em nós, como cristão, um verdadeiro caráter cristão, uma verdadeira postura de uma igreja que está sendo preparada, não para Canaã terrestre, mas para Canaã celeste. Que nós estaremos com Jesus. E quando Deus tirou o povo do Egito, aquele tempo de preparação, aquele tempo que eles passaram no deserto, era para se preparar, é para aquecer para sempre o Egito, o costume do Egito. E tem um provérbio que diz, tirar eles de lá, Deus tirou do poder, mas tirar o Egito de dentro deles já estava mais difícil de tirar. Muitas vezes é difícil de tirar o mundo do nosso coração, mas é preciso que o mundo saia do nosso coração. É preciso que nós não tenhamos mais. É como tem uma passagem na Bíblia que o faraó disse para Moisés, Moisés, não precisa ir muito longe para adorar o seu Deus. Pode adorar o seu Deus aqui mesmo. Tem muitos adorando a Deus no mundo. Mas não, precisa sair do mundo para adorar a Deus. Aí o faraó disse para Moisés, Moisés, leva só para os povos, os valentes e tudo, dessas crianças, não. Leva tudo. Temos que levar tudo para a igreja. Levar nossas crianças, levar os nossos familiares. Aí o faraó falou para ele, Moisés, não leva o seu gado então, leva só o povo. Moisés falou para o faraó, faraó, nenhuma unha ficará no Egito, faraó. Não pode ficar nada nosso do mundo. Nós temos que tirar tudo do mundo. Nós temos que arrancar, pedir a misericórdia. Eu tenho pedido a Deus misericórdia para que eu possa viver verdadeiramente o céu na minha vida aqui na terra. São muitas batalhas, são muitas adversidades, mas nós precisamos confiar e ter força para vencer as adversidades. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Lucas, irmão. Lucas. Lucas, capítulo 9. Lucas 9, terceiro livro da Bíblia. Mateus, Marcos e Lucas, que nem o R.G. Soares fala. Ele canta todos os livros da Bíblia. É bom decorar, né? Os livros da Bíblia, né? Lucas, capítulo 9. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, irmão.
Eu vou ler o versículo 52, 53 e 54. E depois os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, porque eu quero discorrer para os irmãos 3 versículos dessa palavra. E eu vou começar a ler versículos, mas os irmãos só anotem, para depois os irmãos ler, entendeu? E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Isso é Jesus, irmão. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. 53. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. 54 agora, irmão. É os 3 versículos que eu vou discorrer com os irmãos. 54, 55 e 56. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Olhe para mim aqui, irmão. Tiago e João. Eram o quê, irmão? Quem eram esses dois? Apóstolos de Jesus Cristo. E quando eu meditei nessa palavra aqui, irmão, eu fiquei pensando comigo. 2 discípulos. João, considerado aquele que Jesus amava, aquele que se encostou no seio de Jesus para perguntar: quem, mestre, vai te trair? E Tiago, o irmão dele. Quando Jesus estava separando os seus discípulos, Jesus chamou esses 2 discípulos e disseram para ele: Vós sereis filhos do trovão. Marcos capítulo 3, 17. Jesus, quando estava escolhendo, disse: Vós sois filhos do trovão. E o que o trovão faz, irmão? Quando o trovão assusta, não assusta? Quando um trovão bate, o trovão é o precurso de uma grande tempestade, não é isso? Jesus chamou ele de filho do trovão. Tem muitos filhos do trovão vivendo no nosso meio. Precurso de uma grande tempestade. Olha o que eles disseram. Foram lá preparar lugar para o mestre, mas não quiseram receber. O que eles chegaram para Jesus e disseram: Mestre, queres que peçamos que caia fogo do céu e os consuma como Elias? Irmão, eu fico pensando, Jesus estava preparando aqueles homens, estava preparando aqueles apóstolos. Jesus curava, Jesus salvava, Jesus libertava, expulsava demônios, Jesus limpava os leprosos, e eles vendo aquilo, tudo andando com Jesus. Aí quando Jesus manda eles fazer uma viagem, ir adiante, preparar lugar, e eles não quiseram receber. E eles disseram para Jesus: podemos pedir fogo do céu, como fez Elias? Mas qual é a diferença daquilo que Elias fez na antiga aliança para aquilo que eles queriam fazer na nova aliança? Lá na antiga aliança, quando Deus tratava dessa forma com aqueles homens, principalmente com o filho de Acabe, o rei Acasias, está lá em 1 Reis, está em 2 Reis, capítulo 1. Quando o Acabe morreu, o filho dele assumiu, era idólatra, fazia tudo errado, tudo contrário à vontade de Deus. E ele se caiu de cima de uma grade, se espetou. Desde ele mandar consultar o profeta de Israel, que era o Elias naquela época, não. Ele mandou consultar o Baal Zebude. Está lá. Quer ver, irmão? Vamos dar uma olhada lá em 1 Reis, para não ficar só na minha palavra. 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis, capítulo 1.
E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e Acasias. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhe: ide e perguntai a Baal-Zebude, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Esse Deus aqui é considerado o Deus das moscas, no hebraico, Deus das moscas. E esse rei manda consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom. Aí quando esses mensageiros vão à procura para ir lá nessa cidade, aí o profeta Elias, Deus fala para o profeta Elias, desce para encontrar com eles. E quando o profeta se aproxima dele e diz: para onde vocês estão indo? O rei nos mandou consultar lá o Baal-Zebude, se o rei ele caiu, se ele vai se levantar da cama. Aí o profeta Elias falou para ele: volta e diga para ele que, pergunta para ele se não há profeta de Deus em Israel. E fala para ele que da cama que ele subiu, ele não vai descer, ele vai morrer. Sentença, né? Duro, não é, irmão? E os mensageiros voltaram. Aí chega lá, o rei pergunta: mas por que vocês voltaram tão rápido? É porque saiu um homem e falou para nós assim, assim, assim. Por que você mandou consultar o Baal e não mandou procurar o profeta, Deus de Israel? E quem era esse homem? Esse homem era vestia de pelos e com cinto. Aí o rei falou: Elias. Elias. Sabe o que o rei fez, irmão? Mandou 50 soldados e mais um capitão. Vai lá buscar Elias. E esses homens chegam. Tem três partes desse texto que me chamam muita atenção. Vai lá buscar o Elias. O rei, né? Vai buscar o Elias. Vai lá, mandou uma tropa para pegar o Elias para trazer. Aí o rei chega, o capitão lá, o comandante, e diz: homem de Deus. O rei diz: desce. Autoritarismo, né? Desce. O Elias olha para ele assim e falou: o quê? Se eu sou homem de Deus, então vai cair fogo do céu e vai consumir vocês. Na mesma da hora caiu fogo, morreram todos. Aí não voltaram. Aí o rei pergunta: cadê os outros, aqueles homens? Morreram, caiu o fogo de Deus lá. Mandou outros 50, mais o comandante. Aí chega lá: homem de Deus, o rei mandou dizer para você descer rápido. Loucura, né? Falta de humildade, né? Falta de chegar lá com reverência. Homem de Deus, o rei mandou que você desça rápido. Ele falou: sou homem de Deus, então cai fogo do céu, consuma vocês também. Morreram 50. Aí o rei pega e fala: mandou mais 50, mais outro pelotão. Só que esse comandante foi sábio, irmão. Foi muito sábio. Olha o que esse comandante fala. Vamos dar uma olhada para vocês verem? Olha o que o comandante diz aqui, ó. E tornou o rei a enviar, versículo 13, irmão. 1,13. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelho. Diante de Elias, e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este e não temas. Se humilhou, irmão. Chegou diante dele e se humilhou. Seja preciosa a minha vida e a vida desses meus comandados, seus servos. Aí Elias, o anjo do Senhor falou: desce com ele, Elias. Pode ir lá, não tema. Aí Elias foi e disse para ele: o que eu mandei dizer para você vai te confirmar. Você não vai se levantar da cama. E ele faleceu. Mas aqui não, irmão. Aqui simplesmente os discípulos foram recusados naquela aldeia de Samaria. E eles já queriam
já tinha o Antigo Testamento, porque eles aprendiam o Antigo Testamento na sinagoga. Já queria devastar a cidade de Samaria. Mas Jesus só faltou dizer para eles, olha, não é dessa forma. Não é dessa forma. E tem um outro caso que aconteceu, irmão. Tem um outro caso muito importante que aconteceu também, quando Paulo estava pregando para um procônsul de uma cidade, Atos 13. Deixa eu ver se é Atos 13 mesmo, para não ficar na minha palavra, irmão. Quero que os irmãos guardem bem, para depois os irmãos analisar. É Atos 13, do 4 ao 12. Paulo pregando para o procônsul, numa cidade, e o mágico combatendo. Paulo pregava que Jesus era o Salvador, que Jesus veio para salvar, e o mágico combatendo. Aí Paulo vira para ele e fala, olha aqui, ó, filho do diabo, filho das trevas, ficará cego por algum tempo. Na mesma da hora ele... Irmão, o poder da palavra que Deus nos dá. Nós temos que, às vezes, nós não queremos. Às vezes, irmão, nós não queremos. Mas temos que tomar cuidado porque Deus nos deu o poder da palavra dele em nós, irmão. Deus colocou o Espírito dele na nossa vida para que nós possamos ser cidadão do céu aqui na terra e fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer. Deus, usando a boca de Jeremias, disse para ele, eu serei com a tua boca, e eu vou te colocar entre as nações, para derribar e para edificar, para destruir e para refazer, mas também para fazer prosperar. Quando o profeta abria a boca, quando Samuel chegou lá na casa de Jessé, Jessé já começou a tremer com aquele povo lá. É de paz, Samuel? Samuel falou, é de paz que eu estou vindo. Porque quando um profeta visitava uma cidade ou visitava algum lugar, hoje nós estamos precisando de profeta, Deus levantar profetas mesmo. Ah, mas por que não levanta a mim? É Ele que levanta, não somos nós que nos levantamos. E não é ninguém que levanta alguém, é Deus que levanta. E quando Deus levanta, irmão, quando Deus levanta, mesmo assim, Deus levantando, o profeta tem que permanecer humilde. Como Jesus disse, olha, se eu sou Senhor e Mestre de vocês, lavei os vossos pés, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu lavei os vossos pés. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Quando os discípulos disseram para ele, Senhor, quem é o maior no reino? Quem vai ser o maior? Qual de nós aqui? Jesus pegou uma criança e colocou no meio deles e falou, vocês estão vendo essa criança aqui? Se vocês não fizerem como uma criança, de maneira alguma entrarei no reino de Deus. Os irmãos não precisam nem explicar, né, o que é uma criança. Uma criança é inocente, não tem discernimento dos seus atos, é meiga. A criança dá um tapa nela aqui agora, daqui a pouco ela está... É igual pode ser o nosso filho, o meu netinho. Às vezes não faz isso, daqui a pouco vou. Quer dizer, não tem malícia, não tem rancor, não guarda mágoa. Daqui a pouco ele está falando com você. Agora, nós, adultos, qualquer ofensa, qualquer coisa, ofende. Qualquer coisa que é lançada, qualquer fogo lançado no nosso coração, vem trazer tristeza, vem trazer decepção, vem trazer desmotivação. E hoje, irmão, nós estamos vendo muitas coisas acontecer no meio do povo de Deus. Eu converso com muita minha esposa vê, eu converso com obreiros, pessoas que passam na igreja, pessoas que são obreiras nas igrejas, vêm no meu portão, a gente fica ali uma hora e pouco conversando. A gente parece que hoje nós não estamos vendo mais alegria no coração das pessoas. Parece que tem todo mundo com o coração ferido, entristecido, magoado. É fogo lançando no coração das pessoas. Mas não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para que nós tenhamos comunhão, amor.
Que nós possamos viver em amor, em comunhão. Palavra de incentivo, palavra para renovação, palavra para restauração, palavra de ânimo. E dizer que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, que nós temos que lutar contra as hostes espirituais do inferno nas regiões celestiais. Paulo diz que Deus nos deu poder para destruir, não os samaritanos da nossa vida, mas as fortalezas do inferno. Deus nos deu. Jesus falou para os discípulos: eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do mal, e não lhes fará dano algum. Para pisar toda a força do mal, não é para pisar no ser humano. Não é contra a carne e sangue que nós estamos lutando, irmão. Nós temos que incentivar um ao outro, amar um ao outro, orar um pelo outro. E dizer que o Senhor é bom. Que nós estamos caminhando, nós vamos ver muitas pessoas entristecidas, muitas pessoas, mas vamos dar a mão, vamos puxar. Vamos, o casado, a vara e o casado do Senhor. O casado é para puxar a ovelha pelo... Saiu fora, vem cá, minha filha. A vara não é para bater nas ovelhas, a vara é para espantar os lobos, os leões. A vara do pastor não é para bater nas ovelhas, é para bater nos lobos e nos leões, para espantar. E o casado é para puxar a ovelha quando sai fora, pega pelo pescocinho, vem cá, minha filha, levanta. Amém, irmão? Podemos pedir fogo, Senhor, para consumir. Eu estou pedindo uma coisa, irmão. Quando eu estava, cheguei lá para São Vicente, eu tive uma batalha muito grande ali naquela rua. Era uma passarela do fumo. Todo mundo ia na calçada lá para usar droga. Era uma multidão de pessoas. Eu fui na casa do vizinho lá, que a mãe dele ainda era viva. Vai lá falar para o meu filho. Eu entrei na casa dele com a Bíblia na mão. Falei da passagem do Gadareno. Falei para ele: olha, está vendo essa passagem? Li para ele, orei por ele. Deus libertou esse cara das drogas. Aquela leva que ficava com ele não ficou mais nenhum. Depois começou a vir outra leva, porque o diabo é assim, ele sopra uma leva e depois que vai embora aquela, ele leva a outra. Jesus passou 30 anos, 33 anos aqui na terra, não foi só depois que ele começou o ministério que o diabo tentava, não, foi desde o princípio, porque Herodes já queria matá-lo antes de ele começar o ministério dele. Deus falou: vai para o Egito. Herodes, personificado por Satanás, já queria tirar a vida daquele menino antes dele crescer. Vocês já, irmão? Entendeu? Promessa do Messias, ele era o Messias, mas Herodes foi lá e destruiu, matou todas as crianças. Mas Deus falou: vai, para você ver, Deus não podia ter primeiro. Era mais simples Deus ter matado o Herodes do que mandar ele ir para o Egito e o Herodes matar aquele monte de criança. Mas Deus, ninguém entende Deus. Sabia aquele hino? Ninguém entende Deus. Deus faz como Ele quer. É a vontade dele, é soberana. Então, irmão, aquela passarela, sabe o que eu fazia, irmão? Eu falava, ia lá, conversava com as pessoas numa boa, falava da palavra na frente. Eu subia na varanda da minha casa assim, estavam tudo lá, elas juntavam aquelas mocinhas, tudo junto ali. Eu ia lá, conversava com ele, batia papo. Aquela velha lógica da Bíblia, orar e agir. Eu orava e ia lá conversar. Ia para o quarto: Senhor, tem misericórdia. Do lado de lá, a família evangélica, do lado de cá somos nós, Pai Santo. Todos aqui, a igrejinha da irmã do lado, Senhor. Essas pessoas fazendo isso ali, Senhor. Passa minhas irmãs, meu sobrinho ali, aqueles pessoal ali usando. Aí, como foi a noite, eu dormindo. Vocês estão vendo isso aqui, irmão? Quem conhece aquela casa de Arapuá? Quem conhece Arapuá? Sabe o que é Arapuá? Aquela beirinha chamada Jataí, que faz uma casa assim, ó, na galha de uma árvore. Faz uma casa grandona assim, cheia de mel. Mas que vai cortar aquela coisa, aquela casa da abelha, ela não morre, ela só entra no cabelo e mela e entra você tem que cortar e sair correndo e se afundar na água, para matar todas elas.
É isso que a gente fazia. Cortava, pegava a galha e saía correndo e dentro do rio para matar as abelhas, aí depois tirar o mel. Eu dormindo, irmão. Aí eu, numa visão, eu vi 2 homens de branco. Chegou para mim assim e falou assim, olha, nós vamos tirar da sua cabeça todo esse problema e levar embora. Daquele dia em diante, irmã, eu não vi mais gente parada naquela calçada. Não vi mais gente parada, não parava mais. Eu falei, Deus, coloca uma ramagem de eletricidade ali que ninguém para. Chegava ali rápido, ia embora. Mas eu não pedi fogo sobre eles, eu pedi fogo para que ninguém ficasse ali, irmão. Amém? Deus ouve, irmão. Deus ouve e responde. A oração sincera, a oração com objetivo, Deus ouve e responde. Outra coisa, a nossa rua lá agora tem uns vizinhos lá que ficam com o som aberto até 3 horas da manhã. Eu moro numa casa assim, o irmão já sabe, o irmão William já foi lá. Lá no fundo da minha casa, o quarto, tem 3 casas aqui, 1, 2, 3, mora 3 vizinhos. O de lá da frente faz sexta, no sábado, às vezes no domingo, às vezes fica até 3 horas da manhã. E eu, Senhor, tem misericórdia, eu quero dormir, Senhor. Eu quero dormir, Senhor. Aí eu falei, Senhor, manda fogo naquele aparelho de som lá, Senhor, não é sobre as pessoas, no aparelho. Queima aquele aparelho. Irmão, às vezes a gente, é aquilo que eu digo, irmão, nós somos cidadãos do céu morando aqui, no meio, a estrutura da nossa, Jesus disse que o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Mas aí, irmão, qual foi a resposta de Jesus para esses discípulos? Podemos, Senhor, fazer como Elias? Aí Jesus fala para eles, olha o versículo 55. 54 eles pedem fogo. Olha o 55, Lucas 9, 55. Lucas 9, 55. E voltando-se, porém, Jesus, né? E voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois. É duro, hein, irmão? Vós não sabeis de que espírito sois. Estão comigo? Estão vendo o que eu estou fazendo? Eu desci do céu, preparar vocês, colocar no coração de vocês algo que vocês nunca tiveram. E vocês não sabem de que espírito sois. Pedindo fogo. Eu não vim fazer isso. Aí Jesus falou para você, veja bem qual é o meu ministério. Vamos ler Mateus 5. O que Jesus falou para eles? Mateus 5. Mateus 5. Mateus capítulo 5. Versículo 38 em diante, irmão. Mateus capítulo 5, versículo 38 em diante. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Aí, irmão, 44, presta atenção. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu. Amém, irmão? Difícil, né? Ministério de Jesus é difícil, né? Ser cristão é fácil, irmão. Andar nos caminhos. Paulo disse o seguinte, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo.
Paulo nem falou, olha, seja imitador de Cristo. Se vocês imitar o que eu faço, vocês estão imitando Cristo. Porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Irmão, às vezes, pregar aqui, chegar aqui, falar para os irmãos, Deus vai abrir a porta para você, irmão. Deus vai fazer você prosperar. Deus vai curar as suas feridas. Deus vai curar as suas... Vai, Deus cura. Deus tem poder para fazer. Mas Jesus está colocando uma doutrina espiritual, uma doutrina do céu no coração de homens da terra. Jesus está querendo fazer com que os servos dele, os filhos... Por isso, irmão, que quando Elias chegou diante de Deus e falou, olha, Senhor... Mataram todos os teus profetas, matou todos, só eu fiquei. Deus falou para ele, Elias. Não, Elias. Eu deixei 7.000. 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Que não se dobram diante do mundo, diante do mamon, diante das riquezas, diante das maravilhas. Não, Elias. Eu tenho 7.000 lá. Elias não estava vendo. Era profeta. Desce fogo, Senhor, consome o holocausto, desceu fogo. Pega os profetas de Baal, elimina. Mas Elias não sabia que Deus tinha preparado 7.000 homens para ficar, para não se dobrar diante diante de Baal. E hoje, irmão, quantos da igreja restam? Quantos da igreja ainda restam que não estão se dobrando diante da situação do mundo? Jesus foi claro quando ele disse para os seus discípulos: vai acontecer muitas coisas no final dos tempos. Muitas adversidades, muitas guerras, fome, pestilência, doença. Vai haver traição. Irmão traindo irmão, irmão causando tristeza a irmão, e o coração de muitos vão se esfriar. Não está havendo mais, igual o irmão, o pastor Sérgio falou aqui em cima. O pastor estava certo. Há hinos, pastor, que são inspirados pelo Espírito Santo. Quando você louva, você sente porque foi inspirado. Hino que o Espírito Santo deu a letra. Aí você canta e sente a presença do Espírito Santo. E tem hino que são cantores que às vezes fazem, inspirados pela sua própria mente natural. Há hinos inspirados. Quando toca um hino que é inspirado, só no começo do Davi aí, que bate aí a bateria, só no começo do instrumental, você já sente a presença de Deus, já sente, porque é hinos inspirados. É, irmão? Vamos ver, Romanos, capítulo 12, mais um versículo desse aqui, Romanos 12. Romanos 12, 19 ao 21. Romanos 12, 19 ao 21. Olha aí o que diz aqui, irmão. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O 20, portanto, se o teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não, 21, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Às vezes, irmão, nós queremos guerrear, se a pessoa quer nos fazer algo ruim, nós queremos confrontar. Jesus disse ao contrário. Não podemos vencer o mal com o mal. Nós só podemos vencer o mal pelo poder do Espírito de Deus na nossa vida. Através da oração.
se homens de Deus não tivessem passado pelo que eles passaram aqui na Escritura Sagrada, nós hoje não teríamos como contar milagre desses homens. Se Daniel não tivesse sido lançado na cova dos leões, não teria acontecido o milagre. Se Deus tivesse livrado Daniel antes de ser lançado, não falaria a Bíblia do milagre. Se os 3 homens que foram lançados na fornalha de fogo não tivessem sido lançados, não teria acontecido o milagre. Deus permitiu que fosse lançado. Mas esses homens negaram a sua própria existência, negaram o seu próprio ego. Disseram, nós não temos nenhum... Se Deus quiser, Ele nos livra. Se não quiser, nós não vamos fazer o que você quer. E foram lançados e saíram de lá vitoriosos. Mas muitos querem o milagre, mas não querem passar pela prova do milagre. Às vezes Deus quer fazer um milagre na minha vida, mas Ele pergunta, você está disposto a passar por tal situação para você ser um milagre? É difícil. Os irmãos entenderam o que eu quis dizer, irmão? Entenderam, né? Para ter um milagre, é preciso que aconteça. Aí eu quero a bênção de José. Mas quer passar o que José passou? É difícil. Às vezes Deus prova. Às vezes aquilo que vem em nós, é Deus limpando o HD da nossa vida e colocando algo novo. É o Evangelho entrando numa vida nova, transformada. Não vou demorar muito, que o tempo passa rápido. A última parte aí, irmão. Então Jesus falou para os seus discípulos como que deve andar aqui na terra. O último versículo 56. 55 disse Jesus, vós não sabeis de que espírito sois. O único que veio para destruir foi o diabo. João 10:10. Ele é que veio para destruir. Ele é que veio para arrebentar com a humanidade. Desde o Éden que ele arrebentou. Aí Jesus no 56, ele está dizendo aqui, olha. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Maravilhosa essa passagem, né? Vamos pedir fogo, Senhor, que consome? Não. Vós não sabeis de que espírito servir. Qual o espírito que está falando através de vocês? Qual o espírito que está falando na boca de vocês? Satanás, às vezes, irmão, coloca a palavra na boca das pessoas, como o advogado coloca na boca do réu. A pessoa faz uma barbaridade aí. Só vou citar um exemplo. Eu não gosto de citar esses exemplos que acontecem, mas vou citar um exemplo só para os irmãos entenderem. Aquele casal lá do Rio que trucidou aquela criança. Tudo que eles falaram diante do delegado, do promotor, foi aquilo que o advogado colocou na boca deles. Não era a palavra deles, era a palavra do advogado que pôs na boca deles. Chegaram lá e falaram tudo, depois viu que o negócio não era como ele estava pensando, começaram a dizer que era o advogado que tinha culpa, que tramou todas aquelas coisas. Assim é Satanás. Satanás, ele coloca a palavra na boca do cristão, irmão. Eu posso ser sincero com você. Ele não está habitando, ele não está tendo posse. Até que tem pessoas que dizem o seguinte, o diabo não pode entrar. Se der lugar, ele entra. Jesus falou que expulsa o valente e ele vai embora. E o corpo fica limpo. Se o Espírito Santo estiver habitando, a Bíblia diz também, não entristeçais o Espírito Santo, não extingais o Espírito Santo, não entristeçais, não abafar o Espírito Santo. Mas se der lugar e começar a fazer coisa errada, porque o inimigo só atropela a pessoa quando a pessoa sai da presença de Deus. Saiu da presença de Deus, está fora de tudo. Mas ele coloca a palavra, ele colocou palavra na boca de Ananias e na boca de Safira. Quando Pedro perguntou para Ananias, quanto vendeu lá o seu bem, Ananias? Vendi por tanto. Aí Pedro falou para Ananias, por que deixaste Satanás encher o teu coração? Por que você deixou Satanás encher o teu coração, Ananias? Você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo. Ananias caiu duro. Para você ver que Deus permitiu que acontecesse aquilo, para que o Evangelho, para as pessoas verem que o Evangelho não é simplesmente uma religião, é o poder de Deus em ação.
Jesus disse para os seus discípulos: eu vim para salvar e não vim para destruir. Ele quis dizer para os discípulos: diga para o mundo, diga para as pessoas que o reino de Deus chegou até a elas. Diga para as pessoas que eu sou o caminho que conduz para a vida eterna. João 14,6. Eu sou o caminho que conduz para a vida eterna. Eu vim buscar e salvar o que havia perdido. Desde o Éden, o homem estava fora da presença de Deus. Romanos 3,23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas eu vim para ser o único mediador entre a humanidade e Deus. A humanidade está de costa para Deus. A humanidade não vive na presença de Deus. Mas eu vim ser o mediador. Aquele mediador, aquele que vai trazer o pecador para ter relacionamento com o Criador. Não só eu sou mediador, mas também eu sou o reconciliador. Eu vim para reconciliar o homem com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, 19, diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando sobre ele os seus pecados, mas colocando a palavra da reconciliação na boca de seus servos. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Através de quê? Através do sacrifício de Jesus. Através do sacrifício. Jesus diz que eu sou mediador, eu sou o único que reconcilia vocês com Deus, eu sou o único Salvador, não há outro Salvador. Atos 4,12, não há outro aqui na terra, nenhum homem dado entre os homens em quem nós possamos encontrar a salvação, mas somente em Jesus. E ele disse mais: diga para o mundo que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém pode tirar o pecado da humanidade, só eu posso tirar. E diga mais para o mundo que não foi com ouro e com prata que eu comprei vocês, foi com meu precioso sangue derramado no Calvário. E ele lá, cravado, ensanguentado, todo dolorido, depois de apanhar a noite inteira, de quinta para sexta, e na sexta ser crucificado, ali pregado, sangue descendo. Ele olha para aqueles homens ali dizendo: olha, salvou os outros, curou os outros, confiou em Deus, tá vendo? Confiou em Deus. Irmão, eu fico pensando, meu Pai do céu, Deus vendo aquela situação e aqueles homens ali blasfemando. Eu, no lugar de Deus, 1 minuto, o mundo não existia mais. Aí Deus virou, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus fez isso, para não ver aquele sofrimento, porque Jesus estava levando sobre ele todo o pecado da humanidade. E ele olhou para o Pai, falou: Pai, perdoa esses homens, porque eles não sabem o que fazem. A última palavra: perdoa esses homens, porque eles não sabem o que fazem. Receba o meu Espírito. Ali Jesus estava levando o nosso fardo, estava levando a nossa miséria espiritual. E ele estava fazendo o que ele falou para o discípulo: eu não vim para destruir. Se fosse para destruir, eu destruiria lá de cima. Mas eu vim para salvar vocês. Eu vim para dar uma nova vida para vocês. Eu vim a este mundo para aqui preparar um povo. Nós estamos passando pelo deserto. E o deserto é um lugar de preparação. O deserto tem serpente, o deserto tem calor, o deserto tem frio, o deserto tem escuridão. Ainda que a nuvem de fogo não estava para ele se guiar, mas tinha escuridão, tinha mar pela frente, tinha Faraó atrás, tinha falta de comida. Deserto nos leva, Deus diz que no deserto é o lugar de conhecer o que está no nosso coração. Deus falou: olha, eu conduzi vocês pelo deserto para mim saber o que saía da boca. O que está, por isso Jesus falou: o que está cheio no coração sai pela
Pela boca. Se o nosso coração está cheio de graça de Deus, cheio do amor de Deus, cheio da bondade de Deus, vai sair o quê? Ele falou que não pode sair, não pode um pé de limão da tangerina. Não pode uma torneira sair água doce ou sair água salgada. Vai sair ou doce, potável ou água salgada. Então, no deserto é o lugar que Deus quer, o que sai da nossa boca, Deus proverá. Hoje não tem, mas amanhã Deus proverá. Está difícil, mas o Senhor está no comando. Senhor, está acontecendo tudo isso, mas eu confio na Tua palavra. Eu ainda confio na Tua palavra. Eu ainda espero em Ti, Senhor. Espera no Senhor com confiança. E Ele Ele proverá aquilo que está no seu coração. Acalma-se, aquieta-se. Manda glória para o Senhor. E Ele vai fazer as coisas acontecer. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus.